minha fala, dizendo que, para a geração dessas evidências, a gente só consegue fazer isso no Brasil se a gente tiver um esforço coletivo. E acho que um grande exemplo disso, como eu vou mostrar e reforçar, é o Registro Brasileiro de Fibrose Cística, mas todo esse ecossistema dentro da fibrose cística, não só dos profissionais de saúde, mas a parceria com as indústrias farmacêuticas e, sobretudo, com a associação de pacientes é que permitiu a gente chegar onde a gente chegou até hoje dentro da fibrose cística, e a gente espera que isso possa ser projetado e replicado para as outras doenças raras também. Esses são meus potenciais conflitos de interesse. Tenho um cargo como funcionário público, trabalho em organização como vice-presidente da Sociedade Paulista de Pneumo e tenho algumas atividades como consultor de indústrias de laboratório. Bom, eu vou tentar passar nesses 15 minutos nesses principais tópicos que a gente vai discutir, sobre a organização dos profissionais de saúde, algum pouco dos dados nacionais que o Vic já comentou, as diretrizes terapêuticas, avanços no tratamento e o que a gente fez para se organizar para conseguir a incorporação da terapia tripla aqui no país. Então, sobre os profissionais de saúde, eu acho que é super importante isso que o Vic já comentou, né? Então, o Grupo Brasileiro de Fibrose Cística foi esse grupo formado por multidisciplinar. Isso, desde quando ele foi formado, já revolucionou a forma como a fibrose cística era vista dentro do país, com congressos próprios, com a criação do registro brasileiro. Isso você tem um grupo de pessoas que estão engajadas numa causa, olhando para essa questão e dando muito mais força e dando mais visibilidade. Então, a gente não adianta, até mesmo hoje em dia, até em forma de publicação do meio acadêmico, se a pessoa quiser continuar sozinha, ela não vai chegar a lugar nenhum e a gente precisa unir força para poder chegar nisso. E outro fator muito importante nesse componente é a gente ter, depois, a própria Comissão de Fibrose Cística, iniciada dentro da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, fazendo uma interface entre associações médicas e dando muito mais força. No momento em que essa comissão começa a trabalhar muito mais ativamente, até dentro da própria Sociedade Brasileira de Pneumo, dentro dos congressos, você começa a levar a doença para um outro patamar, muito mais conhecido dentro dos colegas, e com isso aí ganhando muito mais relevância e visibilidade. Com isso, a gente tem, dentro do nosso cenário brasileiro, diversos centros de fibrose císticas espalhados, praticamente em todas as capitais, são poucas as que não têm ainda um centro de fibrose cística, e isso a gente consegue centralizar e dar esse cuidado de alta complexidade que esse paciente multissistêmico, com tanta complexidade, ele precisa no seu acompanhamento. De dados nacionais, o Vic já mostrou muito bem, né, a questão do nosso registro brasileiro, que é um grande motivo de orgulho. Isso quando a gente vai para os congressos de fibrose cística, que eles reconhecem a qualidade dos dados que a gente tem aqui dentro do Brasil e que passou a ser modelo, inclusive, para várias outras doenças aqui dentro, para poder ser replicado e, como a gente sempre fala, e o Vic está aqui como, vou falar em nome dele, completamente aberto para poder ajudar qualquer outra associação que queira aí, seguir os passos e exatamente que a ideia é que isso possa ser replicado e melhorado cada vez mais nas outras doenças. Para mostrar um pouquinho desses números e a questão da previsibilidade que o Vic comentou, né? Então, a gente consegue ver hoje em dia que a gente tem o conhecimento dos números de casos que a gente tem na fibrose cística no país. A gente, inclusive, validou esses dados junto com os dados do DataSUS, onde você consegue ver o número de medicamentos que são fornecidos para a fibrose cística, bate de maneira muito confiável com os dados que a gente tem. Então, isso deixa a gente bastante tranquilo em relação a como fazer o acompanhamento desses indivíduos. E, mais uma vez, obviamente, isso só consegue ser realizado pelo esforço coletivo de cada centro de fibrose cística que anualmente insere os dados na nossa plataforma. Isso o Vic já comentou, né? Então, sem sombra de dúvida, isso aí mudou a nossa forma de entender a doença e de se preparar para a doença. Se a gente não tivesse a noção da genotipagem dentro do país, a gente seria impossível conseguir fazer essa previsão de quantos pacientes seriam elegíveis para os moduladores da CFTR. E, obviamente, eu acho que aqui é mais um outro exemplo em que a gente consegue fazer parcerias público-privadas, de associações não governamentais, que realmente façam diferença. Porque aqui a gente teve um apoio da indústria, que obviamente é detentora do medicamento, esses dados são completamente anonimizados e não chegam para eles, mas a gente consegue trazer isso para dentro da nossa plataforma, que tem uma obrigação de publicação anual desses dados, e é uma situação ganha-ganha dos dois lados. A gente consegue ter dados com grande credibilidade e de maneira consistente aí a partir de então.
Um outro ponto muito importante que a gente conseguiu avançar dentro desse cenário é a publicação de diretrizes terapêuticas. E isso parece meio óbvio, mas a informação não está nos livros, mas você não pode pegar o que a diretriz americana e europeia colocou. Quando a gente olha para os nossos dados, para a nossa realidade, e a gente vai colocar aquilo dentro de qual seria a melhor forma até mesmo de implementar essas ações, isso muda, isso traz, inclusive, a comunidade científica para mais perto da doença e se tornar muito mais relevante. Então, desde 2017, foi quando a gente publicou a primeira diretriz brasileira de fibrose cística, um documento extenso, pegando todas as principais manifestações da doença, desde o diagnóstico até o tratamento, e com isso a gente teve um grande primeiro marco que, inclusive, essas diretrizes foram usadas pelo próprio Ministério da Saúde como base para a criação das normas do PCDT e das outras diretrizes terapêuticas da doença. Em seguida, o próprio Grupo Brasileiro, junto com a Sociedade Brasileira de Pneumologia, continuou incentivando a publicação de outras diretrizes mais específicas, com a publicação da parte de fisioterapia respiratória na FC, a publicação da diretriz nutricional dos pacientes com fibrose cística, e mais recentemente a gente teve a publicação de uma diretriz mais específica do tratamento farmacológico pulmonar da fibrose cística, e que esse, inclusive, foi um novo marco na publicação dessas diretrizes, porque foi uma diretriz capitaneada pela Sociedade Brasileira, junto com o apoio do Grupo Brasileiro, onde a gente fez todas as normas do que uma diretriz, hoje em dia, internacional deve fazer, com revisão sistemática da literatura, com meta-análise dos dados e conseguindo ter uma força de recomendação extremamente forte, onde a gente conseguia dar um parecer institucional para 8 dos principais tratamentos da fibrose cística da parte pulmonar, e isso tem um peso enorme na hora que alguma associação ou algum órgão público vai olhar aquilo, porque não é mais a opinião de um ou de outro, e sim de um comitê de associação de profissionais para poder indicar aqueles tratamentos. Bom, mas a gente estava diante aí de vários avanços no tratamento da fibrose cística, e como é que a gente ia conseguir se preparar e como é que a gente ia conseguir incorporar esses novos tratamentos e mudar o cenário dessa doença tão problemática que a gente tem, como o Vicky comentou. Quando a gente olha para trás, a gente tinha aí até 2018 3 tratamentos que estavam incorporados no PCDT nacional. Então, a gente tinha a dornase alfa, que é um mucolítico pulmozyme, as enzimas pancreáticas e o antibiótico inalado, a tobramicina. Em 2021, a gente conseguiu ter um grande salto de avanço com todas essas discussões que a gente teve, da ação das diversas associações nesse PCDT, e com isso a gente conseguiu, em 2021, um documento muito mais abrangente. Como eu comentei para vocês, a própria diretriz brasileira de fibrose cística foi um grande marco que serviu de base. Se você pega o PCDT, ele praticamente tem vários pedaços inteiros da diretriz guiando como deveria ser o tratamento no nosso universo brasileiro. E pela primeira vez a gente conseguiu a incorporação de um modulador da CFTR, que foi Vacafto, como o Vic comentou, mas que eram aí uma mutação muito rara. A gente tinha aí uma expectativa em ter em torno de 50, 70 pacientes do Brasil elegíveis para essa mutação, mas obviamente já foi um grande marco para a gente conseguir o avanço dentro desse cenário. E aí a gente tinha a questão da terapia tripla para poder chegar, e a gente sabia, como o Vic comentou, que a gente ia ter quase 1.500 até 2.000 pacientes elegíveis para isso, um tratamento caro, e a gente precisava gerar evidências para conseguir que a gente conseguisse mostrar o quanto era necessário que esse tratamento fosse incorporado no nosso cenário. Então, a partir daí a gente começou uma força-tarefa, e de novo aqui acho que tem que ressaltar a questão de como um time, de como um grupo que realmente todos se ajudando, porque ninguém conseguiria fazer esse trabalho sozinho, da gente começar várias iniciativas para conseguir que esse sonho se tornasse realidade, né? Então, a comunicação muito importante entre organizações médicas e os importantes atores envolvidos no processo de incorporação de medicamento no Brasil. A gente não tem como não falar aqui de um papel fundamental que a doutora Margarete teve em todo esse processo, em nome da Sociedade Brasileira de Pneumo,
está atuando junto do Ministério da Saúde e de várias outras associações e de outros médicos também, onde podiam estar intervindo, e, sobretudo, também do próprio Instituto Unidos pela Vida, fazendo eventos de promoção e discutindo a incorporação de medicamento no rol nacional. O entendimento do impacto da doença no país, para predizer o impacto relacionado à incorporação da terapia tripla. Então, a gente tem dados do registro, mas, obviamente, a gente tem que mostrar o quanto que isso tem de impacto negativo na vida das pessoas e até mesmo na parte econômica de saúde pública que a doença tem hoje em dia. Gerar evidências nacionais e não esquecendo da questão de educação médica continuada, que exatamente a gente só ia conseguir ter essa mobilização se todos os médicos e profissionais de saúde estivessem ali entendendo a magnitude daquela intervenção, para que pudessem fazer cor e eco em cima da importância da gente ter a incorporação do remédio. Com isso, a gente começou a ver como que a gente poderia atuar. Então, eu vou dar alguns exemplos de todo o trabalho que a gente tentou fazer nisso, e não estou dizendo aqui que esse é o jeito certo de fazer, esse foi o jeito que a gente conseguiu, em pouco tempo, tentar gerar o máximo de informação possível para poder embasar a reunião da Conitec e a gente conseguir ter aí a incorporação do remédio. Então, um dos pontos que a gente teve, esses foram dados do nosso centro, publicando aí os primeiros 23 pacientes em uso de terapia tripla no Brasil. Então, pode parecer pouco, mas isso pelo menos mostra que na nossa realidade a gente tem os mesmos dados, ou às vezes até com resultados melhores do que os publicados internacionalmente. Então, a gente vê, e são coisas meio absurdas, que a gente vê aqui em 6 meses de uso, a gente tem um ganho de 15 pontos percentuais de função pulmonar, para uma doença em que a gente só perde função. Antigamente, a gente estava feliz se o paciente não perdesse função. Aqui a gente está falando que ele ganhou 15 pontos percentuais e que isso se mantinha estável ao longo do tempo. A gente vem o questionário de qualidade de vida, para vocês terem noção, esse questionário ele varia de 0 a 100, sendo 0 pior, e 100 melhor qualidade de vida. Os pacientes saíam em torno de 40 para um salto de quase 90 em alguns meses de tratamento com o remédio. E a gente, inclusive, começou a ver coisas que a gente não esperava que a gente fosse ver, como alterações de lesões que a gente considerava sequelares, como as bronquiectasias, diminuindo o espessamento brônquico, reduzindo o tamanho das bronquiectasias, que inclusive mudando a forma de alguns dogmas e conceitos que a gente tinha dentro da patologia. Um outro dado muito importante era a gente tentar aproveitar bases de dados que a gente já tenha formado dentro do Brasil. Isso a gente pode tentar pensar tanto os dados do DataSUS, que a gente sabe que não são perfeitos, mas pelo menos para a parte hospitalar tem alguns dados que a gente consegue ter de maneira mais confiável. Outras possibilidades que para a nossa realidade não é muito importante, como a parte de convênio, que existem os próprios dados que já são coletados por lá. Para a gente não funcionava tanto porque a fibrose cística é uma doença muito específica, que a maior parte dos pacientes, mesmo que tivessem convênio, eles passavam no SUS e usavam o sistema dos centros acadêmicos. Mas essa foi uma ação em que a gente foi olhar para os custos associados do burden of disease, que a gente diz, da fibrose cística no país, com dados do DataSUS, onde a gente teve toda uma metodologia difícil, porque você precisa realmente, dentro de um banco de dados muito grande, saber filtrar essas informações, como é que a gente vai achar um caso índice numa base retrospectiva de dados, mas, obviamente, a gente vai tentando e vai reolhando aquelas informações até chegar num valor que seja realmente confiável daquilo que a gente está vendo, e com isso a gente conseguiu mostrar aí vários dados interessantes em relação, principalmente, às hospitalizações, mostrando que pelo menos 1 em cada 3 pacientes com fibrose cística era internado por ano, recebendo antibiótico venoso, que geralmente demorava 14 a 15 dias internado. Então, assim, 1 em cada 3 pacientes ficava pelo menos 15 dias por ano internados na FC, isso que a gente queria tentar mudar com o tratamento. Um outro dado muito importante, a gente teve evidências nacionais sobre o nosso posicionamento em relação à terapia tripla. Então, a gente se organizou para conseguir fazer a publicação de uma revisão sistemática com meta-análise dos dados já publicados em relação à fibrose cística, de novo, para a gente poder ter um parecer oficial brasileiro em relação à perspectiva de incorporação do medicamento. E aí a gente teve a grande notícia de 3 de agosto de 2023, a gente conseguiu a incorporação da terapia tripla no cenário brasileiro,
E com isso, a gente tem, isso na verdade foi esse resultado desse contato direto com o Ministério da Saúde, com proposta de parcerias, e aí com isso a gente sugeriu o protocolo de segmento sistematizado proposto pelo Grupo Brasileiro. Isso foi um dado também muito importante, que na verdade não basta a gente criticar na hora do PCDT, a gente tem que dar sugestões. O Ministério não tem os especialistas para poder dizer como é que eu devo seguir esse paciente, então várias dúvidas a gente tentou se antecipar e até oferecendo que seria um protocolo de segmento conjunto, Sociedade Brasileira de Pneumo, Grupo Brasileiro de Fibrose Cística, Sociedade Brasileira de Pediatria, dando uma única informação, dizendo aqui o que a gente acha que deve ser o segmento, até para facilitar a avaliação dentro do Ministério da Saúde. E, obviamente, como o Vic já comentou, a sugestão do Registro Brasileiro para monitoramento dos dados e, obviamente, como todo cidadão, a gente quer que o dinheiro seja bem empregado. A gente realmente acredita que o medicamento é disruptivo e vai mudar a vida de vários pacientes, mas se ele não funcionar, obviamente, a gente tem que estar checando para ver se isso, na prática, tem impacto ou não, para a gente poder seguir adiante. Concluindo, a gente pode voltar e tentar entrar em mais detalhes em cada uma das formas de pesquisa, não existe um jeito certo, é aquilo que está disponível na mão, mas a gente tem que tentar, de forma criativa, tentar pegar o máximo de informações possíveis, e a gente tem que se mexer. Não adianta a gente ficar esperando que o outro faça, e aí, para isso, a gente precisa, de maneira coletiva, ir atrás de fazer esses dados, porque, obviamente, isso dá muito mais força e a gente chega muito mais forte na hora de brigar pela incorporação de um remédio. Agradeço a atenção de todos, fico à disposição.